Aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, as minhas lamparinas estão acesas. Eu estou só te esperando aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Minhas lamparinas estão acesas. Esse é o louvor de hoje, para abrir o devocional. Aleluia, Jesus. Lamparinas acesas. É a senha para que o Senhor nos veja quando Ele vir nos buscar. Lamparinas acesas. E eu pensando, eu queria muito falar sobre as lamparinas acesas. E o Senhor me levou lá em Lucas 8, na parábola das candeias. Você sabe que o Senhor sempre falou por parábolas, mas usando aquilo que tinha na época, né? Ele usava as coisas rotineiras daquele povo para falar do reino, né? De forma que eles entendessem claramente. E a parábola da candeia vai falar assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de se saber a luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer a quem tiver será dada, e a qualquer que não tiver, até o que lhe parece, lhe será tirado. Amém? Vamos ler só até aqui. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre esta parábola. Essa parábola me remete à minha infância. Como vocês sabem, eu tive uma infância muito pobre, né? Vocês sabem, eu sou órfão de pai e mãe e tive uma infância muito humilde, de verdade miserável. E hoje nós vamos estar fazendo um paralelo sobre essa lâmpada acesa, né? Isso me remete muito, né? Porque a candeia a qual Jesus diz aqui é o que ele espera que nós sejamos. Ele espera que eu e você seja luz para quem anda em trevas. E por que eu falo da minha infância, né? Porque na época a gente vivia à luz de lamparina. Você vai falar, Fátima, mas não existia ainda a luz, a energia elétrica? Eu não sei te dizer se existia, mas se existia, na minha casa não tinha, justamente pela condição miserável que nós vivíamos. Eu creio que tinha, sim, mas na minha casa não tinha. Assim como hoje em dia, se não fossem os gatos, né, que se fazem nas favelas, nas comunidades, muitos não teriam condições de pagar a energia. Naquela época, as coisas eram diferentes, não existia isso, né, essa invasão, né, porque na realidade é um roubo, me desculpa se alguém faz isso, mas é um roubo, né? E eu lembro que muitas vezes nós não tínhamos o que comer, mas o querosene para manter aquela lâmpada acesa era sagrado. Eu não me lembro de uma noite
que eu fiquei no escuro, porque não tinha querosene. Eu me lembro muitas vezes de dormir com fome, mas tinha a luz do querosene. Tinha o querosene naquela lamparina para iluminar o ambiente. Isso é forte para mim, sabe por quê? Porque é isso que o Senhor quer. Que a gente, mesmo nas situações mais difíceis, a gente brilhe a luz dele. Desculpa a emoção, mas lembrando disso, hoje fazendo já, né, fazendo uma análise de tudo, me veio a memória que muitas vezes eu fui dormir com fome, sim, mas tinha luz, tinha uma lamparina até que todos se deitassem, para que se alguém apagasse aquela luz. E eu lembro que quando apagava ficava um cheiro forte, um cheiro horrível de querosene no ambiente. E o meu desejo era que aquela luz ficasse acesa a noite toda, mas não era possível, devido à economia que tinha que ser feita. Desculpa me emocionar desse jeito, mas veio muito forte o sentido espiritual dessa luz. E quando a luz apagava, o cheiro forte, né? Porque fora de Deus não há vida, fora de Deus nós apodrecemos, nós nos deterioramos. Mas nós, queridos, nós não possuímos luz própria. A luz que é em nós é reflexo da luz daquele que é a própria luz. Em João 8, no versículo 12, vai falar assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso é forte, né? O que produz o brilho em nossas vidas é a palavra de Deus. No Salmo 119, 105, vai falar assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando estamos abastecidos pela palavra de Deus, refletimos a verdade de Deus no mundo. A parábola aqui fala que a candeia deve ser ligada e exposta em um lugar visível para iluminar o ambiente. Naquela época, as casas, né, elas tinham, dependendo, né, da posição social, tinha uma lamparina só para iluminar todos os ambientes. E onde se ia, se levava a lamparina. É lógico que quem era mais abastardo tinha várias lamparinas, uma para cada ambiente. E, em geral, elas eram feitas de barro ou de metal, que a gente não consegue saber, né, se acabou ou não, em que nível está, né, o querosene. Na época eles usavam óleo, né? E o óleo na Bíblia representa o Espírito Santo de Deus. E existia um pavio que conduzia, né, essa luz, esse óleo, para que o combustível passasse por aquele pavio, em geral feito de pano, de sisal. É uma analogia muito linda isso. E ela tinha que ser colocada num lugar apropriado, no alpendre, para iluminar o ambiente. Porque quanto mais baixa a luz, mais escuro fica. Quanto mais alto você coloca, mais luz ela transmite. Ninguém, em sã consciência, vai acender uma lamparina e colocá-lo debaixo do colchão. Lembra que ele fala aqui? Será que alguém vai acender essa luz para colocar um vaso em cima? Ou então, debaixo do colchão? Naquela época não existia cama como existe hoje. Eram colchões ou colchonetes colocadas no chão, que quando não estava em uso, eles até enrolavam e deixavam em algum lugar. Será que alguém vai fazer isso?
Alguém em sã consciência vai acender uma lamparina para esconder a luz dela? Não. Então, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor te chamou, o Senhor te salvou, o Senhor te libertou para você brilhar e atrair todas as vidas para você. Você entendeu? Foi para isso que o Senhor te chamou. Para você ser luz para outras pessoas. Foi por isso que Ele te tirou da depressão. Para você testemunhar que o Senhor é Deus que cura a depressão. Foi para isso que o Senhor te tirou do vício. Foi por isso que o Senhor te livrou do vício do álcool. Para você dizer que Ele resgata, Ele cura, Ele liberta. Você está me entendendo ou não? O Senhor te resgatou da tua vida errada para você falar para as pessoas que existe um Deus que te mostra o caminho. Que é possível, sim, viver uma vida reta. Eu estava pensando aqui, né? Os insetos noturnos, eles se orientam pela luz lunar, né? Para voar e sair para caçar e retornar ao seu habitat. Mas quando eles encontram uma luz artificial que brilha mais do que a luz lunar, eles se confundem, sabe? E eles mudam a direção do voo. Eles se sentem atraídos por aquela luz. E esse devocional, eu estou desde as 6 horas da manhã, estudando e meditando sobre essa palavra. Eu gostaria que hoje nós, eu e você, fôssemos essa lâmpada pela qual as pessoas que estão perdidas se desviassem da rota e viessem até nós, para que a gente pudesse guiá-las. Mas para isso, a tua lamparina tem que estar acesa, para você atrair os perdidos, para mudar a rota da vida deles, para mudar a direção. Aleluia. E como é que se faz isso, Fátima? Jesus esperava, sabe? Que seus discípulos deixassem que a sua luz brilhasse para os perdidos. A vida deles, as escolhas deles, as obras, as atitudes deveriam orientá-los para o caminho certo. Às vezes as pessoas ficam pensando que elas precisam de muito recurso para fazer isso, precisam de muita inteligência para fazer isso, mas não! Você não precisa de dinheiro, você não precisa de fama para ser luz. O mundo de hoje vive como se Deus não existisse. Os ensinamentos bíblicos, os valores cristãos, o amor a Deus e ao próximo estão cada dia mais sendo deixados de lado. Contudo, a parábola da candeia nos revela que nada ficará em oculto, que tudo será revelado, que aquilo que nós fazemos no oculto, o Senhor vai chamar à luz no dia do nosso julgamento. Em 1 Coríntios 4:5 fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o teu louvor. Não julgar as pessoas, né? Mas acolher, mas orientar, mas ensinar. Nós somos muito ávidos em julgar as pessoas. Nossa, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada. Ai, não quero saber, meu irmão.
Você foi chamado para ser luz na vida daquela pessoa. Você está me entendendo? Toma cuidado na hora de você julgar as pessoas, porque com o mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado. Aqui nessa palavra é feito 3 exigências. A primeira é você ouvir, né? Ele fala aqui, ó, vê depois como ouvis, porque a qualquer que estiver lhe será tirado. Em Lucas 8, na parte B, em Lucas 8, versículo 8, na parte B, fala assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Segundo, o que devemos ouvir. Marcos 4, versículo 24, fala assim: atentai-vos ao que ides ouvir, com a medida com que medir, os medirão também. Ainda vão acrescentar um pouco mais. Amém? Não pese o dedo sobre as pessoas, porque eu digo que se você tiver que ser julgado, eles vão pesar o dedo sobre você e um pouco mais. Terceiro, vedes, pois, como ouvis. Lucas 8, versículo 18. Como é que você vai ouvir? Como é que você vai ter paciência com aquela pessoa? Se você não tiver paciência para ouvir, para orientar. Tome cuidado com isso. Antes de julgar, procure entender. Porque as pessoas são feitas das experiências que ela tem. A sua visão é diferente da dela. Ela é o que ela é hoje pelo que ela viveu. E muitas vezes a gente quer colocar peso e não entende como ouvir. E no plano espiritual, somos lâmpadas que iluminam a vida das pessoas que estão nas trevas. A candeia do nosso corpo é os nossos olhos, são os nossos olhos. E eu acho tão lindo isso, que da forma que nós vemos, é aquilo que nós manifestamos. Se o teu olho é simples, lá em Lucas 11, do 34 ao 36, vai falar assim: se o teu olho é simples, também todo o seu corpo será iluminado. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será trevas. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E eu vou repetir. O Senhor nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos curou para iluminar e influenciar os perdidos. O Senhor nos chamou para deixarmos marcas na vida das pessoas que passam por nós. Aleluia! Nós deixamos impressões digitais nas vidas das pessoas que passam por nós. E ninguém passa por nós por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Uns ficam, outros vão, mas levam a marca daquilo que você deixou na vida delas. Em Lucas 12, 35 fala assim: estejam sempre cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou você é uma candeia acesa, ou você é uma candeia apagada. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Se hoje a sua candeia está apagada, é Deus quem acende as candeias das nossas vidas. É Ele que acende. Deixa Ele acender a candeia da sua vida para você brilhar para outras pessoas, para você dizer um caminho, para você orientar, para você ter uma palavra de vida, de força, de esperança. O salmista diz:
porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, tu iluminarás minhas trevas. Salmos 18, versículo 28. Eu acho interessante hoje as pessoas falar, mas eu não tenho recurso para fazer isso, para evangelizar, eu não tenho prestígio, ninguém vai me ouvir. João Batista, sem dinheiro, sem fama, sem patrocinador, sem uma rede social, revolucionou no deserto. O Senhor mesmo diz: vocês esperavam o quê? Vocês esperavam, por acaso, um pregador influente? Hã? Com canal no YouTube? Com terno e gravata, montada em seu jatinho, né? Lotando ginásios, cobrando uma fortuna para palestrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Vocês queriam ver isso? Não, vocês viram um caniço, um homem vestido com roupas de pele, comendo gafanhoto e mel. Mas que a luz brilhava sobre ele e quando ele abria a boca, atraía multidões. Meu irmão, você foi resgatado, curado e salvo. Você é o melhor instrumento, sabe? De luz para a vida das pessoas. Deixa o seu testemunho falar. Eu vejo tantas pessoas que foram abençoadas na igreja. E quando às vezes a pastora pergunta, tem alguma coisa boa para falar? A pessoa fica calado. A pessoa não abre a boca. Use o seu testemunho, use a sua vida e propague Jesus para mudar a vida das pessoas. O dono de um comércio, uma vez, disse que ele precisava tratar bem os clientes, né? Porque um cliente satisfeito ia falar da loja dele para uma pessoa. Porém, um cliente insatisfeito ia falar mal da loja dele para mais de 10 pessoas. Olha o que eu estou falando aqui. Muitas vezes você está numa igreja que te curou, que te recebeu todo sujo, todo catarrento, todo fedido, cuidou de você, limpou suas feridas, né? E muitas vezes você abre a boca para falar mal do ministério, dos pastores, dos líderes. Você esquece as coisas boas, não que a igreja fez por você, mas que aquilo que a igreja te ensinou, te mostrou. Não é assim? Ingrato. Porque nós temos essa tendência, sabe? Essa é a verdade. Nós somos mais tendenciosos a espalhar as notícias ruins do que de falar das coisas boas. E quando nós aplicamos isso na nossa vida espiritual, é o que eu quero dizer, muito de nós nos calamos, mesmo diante de grandes bênçãos que recebemos. Eu vou dar o exemplo daquela mulher, né, do fluxo de sangue. Diz que há 18 anos ela sofria com aquilo, que ela já tinha gastado todos os recursos dela, tentando curar daquele mal, e não havia conseguido. E um dia ela ouviu dizer que o Senhor estava na cidade dela. Ela ouviu dizer que o Senhor curava, sarava, libertava, dava visão aos cegos, fazia os coxos andar. Ela reuniu as últimas forças dela, enfrentou a multidão, escondido, porque ela não podia nem sair de casa, porque ela era amaldiçoada, ela era maldita. Ela enfrentou a multidão
Quando ela conseguiu tocar nas orlas dele, ela foi curada instantaneamente. E qual foi a atitude dela? Sair de mansinho, sem criar alarde, para que ninguém soubesse o que tinha acontecido com ela. Mas o Senhor se incomodou com aquilo e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E ela não podendo mais se esconder, né? Ela não podia mais se calar. Ela resolveu falar: fui eu, Senhor. E o Senhor vira para ela e fala: vá, filha, a tua fé te salvou. Quantos de nós, meu irmão, nos calamos, ao invés de propagar os feitos de Jesus nas nossas vidas? Nós queremos sempre superestimar as coisas que ele ainda não fez. Então usa a tua vida a partir de hoje para ser essa lâmpada acesa na vida das pessoas. Porque é impossível que você esteja numa igreja e nada mudou na tua vida. Se não mudou, você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Se você continua a mesma pessoa amarga, a mesma pessoa amargurada, a mesma pessoa desesperada, com os mesmos hábitos de gritar, de ser violento, você não teve esse encontro. Sinto muito te informar. E lembra o que a palavra disse. Aquilo que você faz em oculto vai ser gritado à luz do dia. Não adianta ser crente na igreja e na tua casa, na tua vida cotidiana, você nem manifestar o amor de Deus. A palavra de Deus diz que a natureza aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E eu queria terminar esse devocional de hoje com uma fala de Ellen White. Fala assim: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. O primeiro impulso de quem é salvo é desejar salvar outras vidas. Está acontecendo isso na sua vida? Ou não? Você é lâmpada acesa ou apagada? Reflita isso em nome de Jesus. Amém e amém.